Você não precisa sofrer para merecer o que deseja. É muito importante você saber disso, porque o Espírito de Deus nos ensina como alcançar os benefícios do seu reino. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a alcançar os benefícios do seu reino. Ele sabe que precisamos de um guia, de um orientador. E o mesmo Espírito que orientou Abraão no deserto, que deu àquele homem a capacidade de levantar no meio do nada uma nação poderosa. Esse mesmo Espírito está agindo agora na terra. E o Senhor Deus tem os seus escolhidos. E é muito importante andar na presença de Deus para receber esse benefício, a orientação do Senhor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O Senhor sabe que a pobreza humilha, escraviza, que a pobreza deixa o homem num estado deplorável de controle. E esse controle que o mundo exerce sobre o vulnerável, a pessoa que não tem capacidade de determinar o seu destino, por falta de capacidade econômica, capacidade intelectual, capacidade profissional, a pessoa roubada. Agora, o pior roubo é o roubo da consciência. Por quê? Porque a pessoa roubada, financeiramente falando, ela pode se levantar a qualquer momento. Ela pode ter uma experiência com Deus e virar o jogo, alcançar esse benefício, essa virtude, essa orientação. Por isso que o Senhor Deus manda você olhar para Abraão. Leia isso no livro de Isaías, capítulo 51, você vai ver. O Senhor diz: olhai para Abraão. E por que Deus está mandando você olhar para Abraão? E são duas pessoas para quem você deve olhar. Para Abraão, que te ensina um modelo de devoção, a qualidade do Espírito que Deus aceita, e para Jesus, autor, consumador da tua salvação, da tua fé. Dele depende tudo, absolutamente tudo. Por isso que ele nos deu esse privilégio de receber esse benefício. Você não pode desperdiçar. E quando a pessoa desperdiça, porque a sua consciência foi roubada. Ela não consegue pensar em Jesus como aquele que tem o interesse de interferir em todas as áreas da sua vida. Ele pensa em Jesus como quem veio decidir o destino eterno, mas enquanto isso entrega o seu destino na terra ao domínio dos homens, onde prevalece a arrogância, a vaidade, a presunção, a maldade, o orgulho, a inveja, o espírito do dominador, o espírito de quem quer levar vantagem sobre pessoas que não têm capacidade. Agora veja, o Senhor mandou Abraão para o deserto para mostrar que o problema não é onde você está, o problema não é as dificuldades, não é o deserto. O deserto que o mundo cria para você não é o problema. As sabotagens, as dificuldades. Por quê? Que todos os homens que foram vitoriosos com Deus no passado estavam no descampado da vida, não tinha socorro, não tinha absolutamente nada. O pai da fé, Abraão, Deus nos deu como exemplo para mostrar que não cabe para o indivíduo que anda com Deus esse argumento.
Essa coisa de dizer que a vida está sendo difícil, que o mundo não lhe oferece oportunidades, que não acontecem chances, que o mundo é injusto. E é, realmente. Mas o teu problema, o problema do homem, o nosso problema não é isso. Agora, você conhece a natureza de Jesus, sabendo que ele nunca foi pobre, porque nós temos uma cultura muito infeliz. É a cultura que faz você pensar em pobreza como sinônimo de honestidade. Faz você pensar em pobreza como algo que ajuda o indivíduo a ser espiritualmente rico. Isso é péssimo quando você pensa desse jeito. Por quê? Porque Deus não quer que você pense assim. Ele não quer que você pense que o teu problema é o lugar onde você está e não quer que você pense que o teu problema é a pobreza. Porque não importa a sua condição. Se você é uma pessoa intelectualmente pobre, uma pessoa financeiramente miserável, não importa. O que vai fazer a diferença é a qualidade do teu relacionamento com Deus. Por quê? Porque você já sabe da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós, os pobres, porque o homem que não tem a direção de Deus, a sabedoria de Deus, que não tem a participação de Deus em sua trajetória na terra, ele é um pobre, é um miserável. Ele pode alcançar coisas na vida, mas é somente isso. Mas Jesus se fez pobre. Tornou-se semelhante a nós. A potência do Criador foi reduzida ao corpo humano. Habitou entre nós, mostrou o caminho, pagou a nossa dívida, entrou em Jerusalém em um espírito de humildade impressionante, mostrando que quem verdadeiramente é rico não precisa ostentar. Jesus não ostentou o poder da pessoa que ele é. Entrou em Jerusalém montado em um jumento. E mesmo entrando em Jerusalém montado em um jumento, foi reconhecido como rei. Por isso que o sistema religioso ficou doido. Por quê? E vê aquele homem entrando montado num jumentinho e o povo aclamando, gritando, Hosana nas alturas. Isso é muito poderoso. Para você ver que a pessoa que é o rico de verdade, a pessoa que tem o espírito da riqueza, não precisa ostentar. Todo mundo sabe, existe algo muito especial. E quando eu falo em algo muito especial é porque existe uma certa elegância em quem é rico por dentro. Infelizmente nós estamos vendo muita gente que tem coisas, mas são pobres. Não são elegantes, não são educados, não passa espírito de nobreza. Você sabe que o indivíduo é podre de dinheiro, mas é exatamente o que você ouviu, é podre. Você sabe que a pessoa só tem dinheiro, só tem coisas na vida, mas é um indivíduo destituído da graça. E muitas vezes o sujeito pensa até que está sendo evitado por inveja, que as pessoas sentem inveja, não, é porque realmente é insuportável uma pessoa pobre, muito pobre por dentro. Então você vê a contradição. O Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, andou entre os homens, revelou a glória do seu reino, o seu poder, mostrou que o problema não é dinheiro. Em nenhum momento Jesus teve falta de dinheiro. Você não vê isso no ministério de Jesus.
Você vê isso no ministério de alguns indivíduos nos dias de hoje, quando fica pedindo dinheiro para existir, rebaixando a mesa de Deus, colocando as coisas que estão a serviço de Deus na categoria de que precisa ser ajudado pelo homem para existir. As pessoas não olham para a mesa de Deus, para as coisas que estão a seu serviço, com espírito de honra, respeito, com sentimento de oportunidade, quando se aproxima da mesa de Deus para servir. Não. A forma como eles são ensinados gera na pessoa um sentimento de arrogância. As pessoas se aproximam de muitos gasofiláceos com sentimento de superioridade, com aquele sentimento de que é superior, que é maior do que o altar. E Jesus deixou claro que o altar é maior do que a oferta. O dízimo, nos dias de hoje, além de ser voluntário, ele continua existindo para ajudar o homem e não para que Deus receba a ajuda das pessoas. E é nesse espírito que você deve se aproximar de Deus quando se fala em dízimo, oferta, quando se fala em manutenção da mesa do Senhor, das coisas que estão a seu serviço. Um sentimento de oportunidade que o próprio Deus está oferecendo para abençoar você, mas você não tem essa consciência, porque rebaixaram a mesa do Senhor, colocaram a mesa de Deus abaixo. Abaixo do homem, e o homem se apresenta com espírito de superioridade, por isso que Deus não recebe. E o problema, meus amigos, é quando Deus não recebe o que você oferece, Ele não abençoa, e quando Ele não abençoa, não existe multiplicação, existe decepção, tristeza, angústia, suspeitas ruins, perturbações de toda a natureza, decepção. E isso gera revolta no coração das pessoas. Por quê? Porque não vê a manifestação do poder de Deus em sua vida. Simplesmente porque as suas ofertas, as suas honras, as suas orações não foram aceitas por Deus, foram totalmente rejeitadas. Agora, num país onde existem milhares de pessoas que sofrem com injustiça social, aqui, eu quero deixar claro, e quem sofre injustiça social é o homem esforçado. Aquele sujeito que trabalha, que se esforça, mas não progride. As portas são fechadas, existe uma resistência muito grande e o sujeito é rejeitado justamente porque é uma pessoa justa, uma pessoa que gosta de fazer a coisa direito, mas não avança na vida. As portas são fechadas para ele. E sabemos que é uma questão de política pública, mas acima de tudo é uma questão do distanciamento de Deus. Porque se Deus mostrou na pessoa de Abraão que não importa o lugar onde o homem esteja, ele levanta de qualquer situação. O homem foi levantado no deserto, era idoso, a mulher também era idosa e ainda por cima estéril. Deus levantou uma nação dessas condições. Por isso que hoje não dá para apresentar desculpas diante de um Deus tão poderoso, de um Jesus tão rico, que nos mostrou como se relaciona com o mundo, mostrando que você não precisa ostentar para ser reconhecido pelas pessoas. Mas muitos estão buscando o luxo, muitas vezes desprezando o conforto. O sujeito tem um bom carro para rodar, tem uma casa maravilhosa, está vivendo bem, não falta nada, está bem alimentado, mas está totalmente perturbado porque a sua vida não é igual à vida do cara que ele vê na internet ostentando luxo e riqueza, enquanto está prometendo o mesmo sucesso se você comprar os seus cursos, se você entrar no seu esquema. E você, muitas vezes, triste, porque adquiriu esse mau hábito de se comparar com os outros. Você vai ser controlado pelo mundo, você vai ser escravizado, você vai ser uma fichinha. E o demônio vai jogar você de um lado para outro e pode ter certeza que quando você alcançar, caso alcance o que você deseja,
você sempre vai carregar esse sentimento de insatisfação, porque não há limites para quem quer conquistar alguma coisa na vida, orientado por esse espírito de miséria. Jesus quer que você saiba que a tua riqueza já está aí. Que você precisa ser rico agora, fique rico agora. Parar de fazer queixa. Por quê? Quando eu digo que injustiça social, quem sofre é o esforçado, é porque tem muita gente que está dizendo que está sofrendo com injustiça social, mas são preguiçosos, são pessoas que não se envolvem, são pessoas que não se esforçam, são pessoas que estão sempre querendo receber do outro ajuda, socorro. É sempre o tipo que está mostrando um rosto abatido para receber o apoio do homem. Esta pessoa nunca vai ter capacidade de ter uma aliança com Deus no espírito da honra. Por quê? É um indivíduo que anda buscando apadrinhamento na terra. E esta pessoa está psicologicamente mutilada, precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus, precisa primeiro de uma experiência forte e profunda com o próprio Deus para sair dessa situação mental, do seu estado de espírito, primeiro, enriquecer o seu espírito, zelar por sua dignidade, valorizar o seu nome, erguer a sua cabeça, não baixar a cabeça para ninguém. Sujeito cheio de vontade de fazer o seu. Não importa de que ponto ele vai começar, mas ele começa. Ele não olha para a direita e nem para a esquerda, não se compara com ninguém. Ele parte para cima de Deus no espírito da honra. A pessoa que tem esse espírito vence, mas o preguiçoso, o sujeito que está procurando, não vai dar certo. Então note o deserto na vida de Abraão, que aponta um caminho com Deus para progredir quando o mundo nega oportunidades. Acho que eu estou aqui repetindo, você não precisa ser pobre para ser humilde. Jesus está mostrando, eu sou rico, nunca fui pobre. E toda vez que Jesus precisou de recursos e não tinha na bolsa para garantir a dignidade do seu trabalho, na hora ele fazia acontecer. E eu repito isso aqui sempre. Uma vez Pedro falou para Jesus que estavam cobrando imposto, não tinha dinheiro na bolsa, eles carregavam em suas viagens missionárias, e Jesus falou para Pedro, olha Pedro, você vai ao mar, você vai pescar, o primeiro peixe, você vai abrir a boca do peixe. Tem o suficiente para honrar esse compromisso. Ele está mostrando que o problema não é dinheiro. O problema é a ausência dele. E esse é o problema, meu amigo. Isso aqui é sério. Isso que verdadeiramente acaba com a pessoa é quando ela não tem essa consciência. E muitas vezes tem o desejo de prosperar sem a participação de Deus. E está vulnerável à manipulação do mundo e vai ser escravizado. Você compreende isso? Então note a potência de Jesus. Note, veja. Desenvolva esse espírito de comunhão com Ele e saia desta condição que você está agora, porque riqueza é algo que você assume. Você primeiro assume a riqueza, depois você tem a riqueza. Você precisa assumir por dentro, assumir em seu espírito. Isso não tem nada a ver com arrogância, com ostentação, não tem nada a ver com presunção, não tem absolutamente nada a ver com aquele nariz empinado. Assumir a riqueza do Senhor em sua vida é quando você reconhece o preço que você custou para Ele e passa a valorizar a sua dignidade. E aí você se levanta para mudar a tua vida e o teu destino com o que você tem na mão. Você não fica batendo na porta de quem quer que seja para pedir. Você entende que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então você honra a Deus com o que tem. Você começa também com o que tem. Você dá também o que tem. E eu digo isto tanto para honrar a mesa de Deus quanto para ajudar o pobre. Você faz o que tem. Você não diz, eu não tenho. Então você tem um espírito de riqueza porque sempre existe alguma coisa
Mesmo que não haja nada, você tem uma boa palavra. Mesmo que não haja nada, você tem um espírito enriquecido para compartilhar com alguém. Mesmo que não haja nada na matéria, você tem um olhar totalmente sóbrio, sereno, forte, passa espírito para as pessoas. Isso tudo é compartilhar riqueza em um mundo em que a maioria vive na miséria, lamentando da sorte. Mas quando você tem um olhar diferente, você tem um espírito seguro, você já está compartilhando riqueza com um mundo que se lamenta, que se queixa, que vive botando a culpa nos governos, que vive falando da cidade que mora, do país que vive falando da sua família, da sua filiação. Olha, eu não nasci numa família rica, eu não recebi a oportunidade. Aquela coisa que você costuma ouvir todos os dias por pessoas que assumiram o fracasso que o mundo quer que elas vivam. Porque tem que ter espírito. Se é uma coisa linda de se ver a riqueza de Jesus sob todos os aspectos. Você sabe que as pessoas chamavam Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, tá lembrado? Jesus não nasceu em Nazaré. Nazaré era um lugar muito desprezado naquela época. Os párias da sociedade daquela época viviam em Nazaré. Era uma cidade onde só tinha gente ruim. As piores pessoas corriam para Nazaré. Era um antro de negócio ruim. Mas o que aconteceu? Jesus, ele foi levado para lá por seu pai e sua mãe quando estavam fugindo da perseguição de Herodes. Então ele ficou lá e morou ali por um tempo. E todo mundo sabe que ele não é de Nazaré. Mas ele ganhou esse título. Você observa, quando as pessoas falavam de Nazaré, existia um preconceito muito grande. Você vai ver isso, que até Natanael, quando foi chamado por Felipe, ele disse: encontrei o Messias. Ele falou: quem é? Jesus de Nazaré. Ele disse: mas moça, ele disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha bem o que Natanael falou. Aí Felipe falou para Natanael: vem e vê. Quando Natanael bateu os olhos em Jesus, ele reconheceu na hora que estava diante de alguém que não tinha como associar absolutamente nada. O Espírito de Deus mostrou a riqueza da presença de Cristo e mostrou que ele não era de Nazaré e muito menos desse mundo. Mostrou a potência de Jesus. Você não precisa, muitas vezes, para aparentar alguma coisa, dizer: eu sou de tal lugar. E você sabe o que Jesus está ensinando a você? Ele está te ensinando a não ter vergonha da sua origem. Muitas vezes você nasce numa cidadezinha bem pequenininha, chega num lugar maravilhoso, aquele lugar bonito, não sei aonde, não sei o quê. E de repente está aquele pessoal, você está numa reunião social, você está no meio de gente besta, de gente imbecil, mas gente que tem dinheiro, gente que tem um nível acadêmico e econômico elevado. E muitas vezes você esconde a sua origem. Então o sujeito que esconde a sua origem, ele não tem caráter, ele é medroso, e toda pessoa que esconde a sua origem vai apanhar da vida, porque está mostrando que não é sincero, está mostrando que para alcançar a aprovação do mundo tem que mostrar o que não é. Por isso que tem muita gente que não prospera com a bênção de Deus, porque tem esse espírito. É gente que ainda se esforça para mostrar ao mundo o que não é. E Jesus está dizendo: você não precisa fazer isso. A humildade é algo muito poderoso e torna o indivíduo cada vez mais atraente, porque não existe nada mais atraente do que o indivíduo ter poder enquanto revela um espírito de humildade ao mundo. É isso que Deus quer encontrar em você. E quando Deus dá poder, e o poder vem de Deus, é impressionante. Está escrito na palavra de Deus que as bênçãos do Senhor enriquecem, e com elas o Senhor não acrescenta desgosto. Você sabe o que significa isso? E quando você é enriquecido pelo próprio Deus, quanto mais você cresce, mais você se torna cada vez mais humilde.
A riqueza de Deus não deixa o homem arrogante. É bonito de se ver quando a pessoa enriquece com a bênção de Deus. E é isso que eu quero que você alcance. Eu quero que você prospere na vida. Eu quero que você more na melhor casa. Eu quero que você alcance o teu propósito profissional. Eu quero que você alcance tudo isso. E eu quero dizer para você que eu estou falando aqui em nome de Deus, porque quem quer isso é Ele. E Ele está dizendo que Ele primeiro enriquece o teu espírito, porque quando Ele olha para o homem e encontra um espírito pobre, Ele primeiro tem que consertar isso, Ele tem que consertar a base, Ele tem que consertar o alicerce. Ele primeiro muda o homem por dentro. Quando Ele quer compartilhar riqueza, Ele primeiro prepara esse indivíduo para receber as riquezas que vêm do seu reino. Então note que Jesus não tinha vergonha da sua origem, Ele está ensinando isso a você. Não tenha vergonha. Por que você esconde as pessoas? Por que você esconde das pessoas o que você é? Por quê? Qual o problema? Isso é muito sério. Jesus é o fundamento da tua prosperidade se você quer crescer com a participação dele, com a ajuda de Deus, uma prosperidade fundamentada em Cristo Jesus. Isso é muito forte. Agora, o problema é que vocês receberam um evangelho distorcido, deturpado, que faz as pessoas olharem para a mesa de Deus com espírito de superioridade, com arrogância e desprezo. Por isso que eu estou sempre dizendo para pessoas que não conhecem o meu ministério, para as pessoas que estão lá há um bom tempo, eu estou sempre avisando, cuidado vocês, não ofereça o meu ministério a pessoas de dinheiro no mesmo espírito em que oferece uma prostituta, como se estivéssemos disponíveis a oferecer alguns minutos de prazer e entretenimento em troca de dinheiro, porque às vezes a pessoa querendo ajudar, convida pessoas ricas para comparecer. E a pessoa comparece como se estivesse fazendo um favor. E chega lá, meu amigo, topa com problema. Por quê? Descobre que vai ser tratado do mesmo jeito. Vai ser tratado com igualdade, tratado com respeito, e será muito bem-vindo, mas nunca vai receber um olhar diferente. Algumas pessoas até dizem, rapaz, vamos melhorar isso aqui, fazer isso aqui para atrair determinadas pessoas. Eu disse, você não está entendendo nada, você não está compreendendo o espírito do ministério, você não está entendendo que a riqueza de Deus está aqui e não lá fora. Você não está entendendo que o homem, por mais rico que seja, quando entra aqui, a depender do estado do seu coração, pode ser o mais miserável de toda a terra. E diante de Deus não tem como olhar de cima para baixo, mas para você ver a situação. Quer dizer, eu preciso corrigir isso na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, tentando ajudar, muitas vezes faz esse tipo de conversa, esse tipo de proposta. A mesa do Senhor é para quem merece. A mesa do Senhor é para quem Ele mesmo chama. A mesa do Senhor é para pessoas de todos os níveis sociais. A mesa do Senhor é para pessoas de todos os níveis de conhecimento, de todo o nível acadêmico, de tudo. Agora, meu amigo, diante da mesa do Senhor todos são iguais. Mas essa dificuldade, quem criou foram muitos dos falsos profetas ou pessoas inseguras, porque tem pessoas que não são falsos profetas, mas são inseguros na sua vocação e apresenta o serviço da mesa de Deus como algo que precisa receber a assistência do homem, e os homens, muitas vezes, olham com espírito de superioridade à mesa de Deus. E é por isso que falta poder, é por isso que falta o Espírito Santo, é por isso que Deus não abençoa, é por isso que Ele não multiplica o que oferecem, é por isso que o Espírito de Deus está ausente de muitas reuniões. E é por isso que Deus não recebe muitas ofertas que são apresentadas a Ele nesse espírito, porque ainda não descobriram que Jesus é rico. E esse reino
é totalmente potente. Ele quer enriquecer aqueles que se aproximam dele. Você quer que Jesus te abençoe? Você quer realmente ser uma pessoa forte? Você quer ser honrado por Deus? Leia Colossenses capítulo 2, versículo 2, está escrito: o apóstolo Paulo orando pelo povo de Deus. E essa oração ele diz: para que os seus corações sejam consolados, fortalecidos. Porque consolo aqui não é mimo, é força. E estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Jesus Cristo. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque Jesus é um mistério que Deus só revela para quem quer. E você não pode rebaixar o reino de Deus oferecendo Jesus como se estivesse oferecendo um desamparado que precisa ser levado para casa. Tem até música pedindo para você dar uma chance para Jesus, como se ele estivesse esperando uma chance em sua vida. Quer dizer, enquanto falsamente estão honrando a Deus com sua boca, o coração está longe, e no espírito em que estão oferecendo, estão colocando o homem na categoria de superioridade, estão acima de Jesus. E Jesus que está pedindo uma chance. É impressionante isso, porque não tem a inteligência e nem o conhecimento do mistério de Deus. O reino de Deus é muito caro e pode ter certeza que não é qualquer um que entra. Jesus falou que é o Pai quem encaminha as pessoas para Ele. Está falando da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus está mostrando que Jesus é um mistério que estava oculto, que foi revelado para os homens. E quem faz isso é o Espírito de Deus. E aqui fala sobre Jesus Cristo, esse poder em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Porque esse conhecimento, essa sabedoria, essa ciência é superior à sabedoria, o conhecimento e a ciência do homem. É algo que vem do reino de Deus. Mas a forma como está sendo apresentado faz o indivíduo olhar para isso com desprezo, quando muitas vezes colocam homens que têm um nível acadêmico invejável, muitas vezes uma categoria de superioridade. Muitas vezes faz altas festas. Olha, fulano reconheceu que Jesus é o Senhor. Como se o reconhecimento daquele indivíduo fosse uma espécie de atestado de aprovação para Jesus. É simplesmente ridículo. Certos testemunhos que é de fazer vergonha quando é apresentado. Por quê? Porque o indivíduo tem um certo poder. Então note que quem faz as pessoas pensarem em Jesus como pobre, como necessitado, como desamparado, como alguém que você precisa levar para casa para cuidar, alimentar, para oferecer abrigo, é a forma como ele está sendo oferecido. Então você se oferece para o mundo porque você não reconhece a sua dignidade. Agora você precisa, ao menos, já que você não quer valorizar a sua dignidade, ler e meditar na palavra de Deus para que o Espírito Santo te revele, te mostre quem é Jesus, para que você deixe de oferecer Jesus como tem feito, levando as pessoas a colocar Jesus na categoria de resto de feira, como que estivesse num balaio de uma liquidação, pedindo para as pessoas aceitar. Aceite Jesus, pelo amor de Deus. Leve para casa. Simplesmente ridículo. Jesus falou: não foi vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, vos designei para que vá e mostre ao mundo, revele ao mundo que você me conheceu. É muito diferente, é outro espírito. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que o que não falta são palavras persuasivas,
São pregações que não levam o homem a Cristo. São pregações que desprezam o Espírito Santo. São pregações que ostentam o poder sobre o conhecimento humano. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, seja rico, assim como ele é, ao mesmo tempo humilde, não procura ostentação, porque quem procura ostentação para mostrar ao mundo quem é, não está andando como Jesus andou. A simplicidade, a humildade é algo muito maravilhoso e é bonito de se ver. Você pode até estar no luxo, mas todos sabem que você não está fazendo uso disso, como quem está se esforçando para mostrar ao mundo o que tem. Você vê esse pavoneamento nas redes sociais, você vê essa coisa absurda nas redes sociais, nesse vale de lama de falsas personalidades. Por quê? E muitas vezes com o versículo da Bíblia, porque não está andando como ele andou. Então você tem todo o direito de viver como quiser, mas a verdade é que quem verdadeiramente anda como ele andou tem outro espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, nesta fé poderosa do conhecimento de Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o corpo, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, aqui, a palavra corpo, aqui, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós que estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então note que a dívida foi paga para que você participe da natureza de Cristo. Você quer vencer? Quer a orientação de Deus? Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quer que ele te mostre como prosperar a maneira de Deus? Como alcançar o propósito da tua vida com a participação dele? Então medita na palavra de Deus, conversa com o Espírito Santo e pede para receber a revelação de Jesus. Ele vai mostrar a você a qualidade do Espírito que ele quer encontrar em sua vida para te enriquecer em todas as coisas, para enriquecer o teu espírito e para potencializar os teus dons, os teus talentos, a tua vocação, para potencializar a tua profissão. Ele vai abrir os olhos do teu entendimento, vai proporcionar uma qualidade que será reconhecida pelo mundo. E quando as oportunidades que ele cria aparecer, você está preparado para agarrar essas oportunidades. Então, comece aí, de onde você está, do lugar onde você está. Seja rico agora e comece com o que você tem. Não reclama, não murmura.
Não tenha medo, não se compare, não se rebaixe, não peça nada. Levanta a sua cabeça. Jesus falou que até jejuando você não pode permitir que os homens vejam o teu rosto abatido. Você deve ungir a tua cabeça com óleo. Você deve apresentar o espírito de quem participa de um reino poderoso que te chamou da pobreza para ser enriquecido em todas as coisas. Então ele vai tirar você dessa. Ele vai mudar a tua história. Você vai mudar, você vai virar o jogo. Mas ele está trabalhando por dentro, ele está te enriquecendo primeiro no lugar onde a miséria foi encontrada por ele. E não pense, quando você olha a miséria do lado de fora, são aspectos, são manifestações de uma miséria que está ali dentro. Note que Abraão estava no deserto, manifestou uma nação poderosa, um homem que ficou extremamente rico em gado, prata e ouro, está escrito no livro do Gênesis. Mas um homem que começou no deserto, do nada. E você também pode, do nada, se levantar e ser uma pessoa incrivelmente admirada por todos, não por ostentar riquezas, mas por revelar a riqueza de Cristo em sua vida, a riqueza de um caráter diferente ao que as pessoas encontram no mundo, algo totalmente diferente. É esse rico que o Senhor Jesus procura para acrescentar as riquezas que estão nesse mundo, que Ele depositou no coração da terra. É esse rico que o Senhor procura para crescer junto com Ele, com espírito de humildade, para ser mordomo das suas coisas, para gerar emprego, para proporcionar riqueza à vida das pessoas que serão favorecidas, abençoadas com a sua gestão, com a sua competência, com a sua capacidade, com a sua comunhão com Deus, com seus empreendimentos, abençoados pelo próprio Deus. Pegue um copo com água e vamos orar nesse momento. Apresenta diante do Senhor o seu coração e seja enriquecido agora. Começa de onde você está, não se humilhe mais. Sempre existe alguma coisa com a qual você pode começar. O Espírito de Deus está falando agora. Eu vou te levantar, vou mudar a tua história. Só depende de você. Fique rico agora. Medita em cada palavra que você ouviu para o teu próprio bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer por esta vida que me ouve, que foi fustigada com a vara do sofrimento e que passou a acreditar de que é pobre, passou a acreditar na pobreza, simplesmente porque não tem coisas ainda. E é por estes que eu oro nesse momento para que o Senhor revele a riqueza da tua presença na vida dessas criaturas que receberam o que há de mais caro, que é o teu olhar, a tua atenção, que é o privilégio de estar aqui agora ouvindo a tua palavra, a tua exortação. Essa pérola de grande preço, que mostra para o homem que o seu problema não é o deserto, não é a escassez, não é a ausência de coisas, é a ausência de Deus, é a ausência de Jesus, do nosso Deus de bondade, que quando entra na vida de um homem, transforma, muda tudo. E por essa razão eu te peço, toca nesta mente, neste coração e arranca esta pobreza, este pensamento atrasado que faz essa criatura olhar para si mesmo como um mendigo, enquanto valoriza o mundo, enquanto olha para o mundo como uma coisa grande. Pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para alcançar o que deseja, pessoas que se humilham, pessoas que se rebaixam, que tornam-se bajuladores, que tornam-se o tipo que está sempre
bajulando alguém para alcançar um olhar de piedade e de misericórdia, para receber alguma oportunidade do homem. Pessoas que estão dispostas a praticar injustiças, a causar sofrimento na vida dos outros, porque estão cansadas de dizer para si mesmas que não são ninguém. E estão dispostos a fazer os diabos para alcançar o que deseja, para ser reconhecido como alguém que existe nesse planeta. É para estes, meu Pai, que foram adoecidos nesta profundidade pelo diabo, que eu te peço agora que o Senhor se revele para esta criatura, abrindo os olhos do seu entendimento, derramando o bálsamo da cura e da restauração, para que ela tome posse da riqueza que o Senhor Jesus conquistou para nós no Calvário, para que ela saiba o quanto custou para o Senhor e, a partir desta consciência, reconheça o seu valor e se levante como uma pessoa digna, de cabeça erguida, de à luz da experiência que Abraão teve com o Senhor no deserto, eles possam se sentir cada vez mais inspirados a se levantar de qualquer situação, de qualquer lugar, de qualquer condição, onde nunca mais vão apresentar a sua condição humana como justificativa para viver reclamando, para viver magoado, ressentido, triste, abatido e desanimado. Mas eles vão enxergar que o que falta é somente esta aliança forte, esta aliança poderosa e este reconhecimento que o Senhor espera que o homem tenha enquanto olha para o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe esse copo com água, que essa criatura seja curada. E no momento em que beber dessa água, toda enfermidade, quer seja da alma ou do corpo, que desapareça e que ela seja totalmente fortalecida para ter a qualidade da vida que merece. Essa pessoa que fica pensando na morte, fica pensando que vai morrer cedo, eu te peço agora, ajuda esta criatura a ver que aqueles a quem o Senhor abençoa, tu diz em tua palavra, que morrem em ditosa velhice e abençoados. Foi assim que o Senhor fez com Jó, como está escrito que o homem recuperou toda a riqueza que possuía e morreu Jó velho e farto de dias. Isso quer dizer com muita qualidade de vida, quando o envelhecimento não diminuiu a sua capacidade do conforto físico. A vida de Abraão, de Sara, de todos que o Senhor levantou, como está escrito no Salmo 91, quando o Senhor promete e diz: dar-te-ei longevidade, muitos anos de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. É essa bênção que esta criatura precisa enxergar, e eu te peço, abre os olhos do entendimento e torna essa pessoa capaz para que ela saiba que não existe idade para recomeçar e que o Senhor é o Deus que recupera tudo o que foi perdido e ainda acrescenta quando o Senhor dá ordem para que o diabo pague a indenização por todo o tempo de sofrimento que essa pessoa sofreu na vida. Em o nome do Senhor Jesus, dá entendimento, enriquece e faça essa criatura receber agora, meu Pai, esta bênção que o Senhor dispensa sobre nossas cabeças, que venha sobre esta cama, sobre este leito em que o teu povo repousa nesta noite, e que sejam totalmente restaurados e fortalecidos agora. Em o nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água com fé, receba agora a potência do Espírito Santo e seja curado e fortalecido. No nome santo de Jesus. Ele já está aí, já está abençoando você, está com a mão sobre a sua cabeça. Em o nome de Jesus.
Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus abençoe grandemente. Lembre-se que amanhã às 19 horas, estamos em Atos, a nossa reunião presencial na Calilândia. Amanhã à noite, 19 horas, reunião presencial. Leve a sua agenda, você vai apresentar o seu propósito de vida para o ano 2024. Vamos botar espírito em você. No momento da oração, o Espírito de Deus vai ungir todos que estão ali e vão apresentar diante do Senhor este propósito para este ano que se aproxima. Então segure firme, deixa Deus te abençoar e fazer esse milagre em sua vida. Um beijo a todos que ficaram comigo até agora, que estão mandando sua mensagem aqui. Olha, forte abraço. Em virtude do horário, não vou mencionar o nome de vocês, mas recebe esse beijo, esse forte abraço. Cada um de vocês sempre entra aqui, deixa o seu recado, sua mensagem. E é muito importante para que outras pessoas tenham acesso a esse momento muito especial. Fica com Deus e até amanhã. Espero você lá em Atos, na presença de Deus, lá na Calilândia, e vai ser uma noite muito especial. Fica com o Senhor, muita paz e segurança. Tchau, fica com o Senhor. Até amanhã. Tchau, tchau.